Quanto mais medíocre, quanto mais ineficiente, quanto mais incompetente, quanto mais loser você for, mais você precisa escalar, ascender na hierarquia do PT. Lula estaria avaliando Boulos, Guilherme Boulos, para um ministério no Palácio do Planalto. O líder do MTST poderia assumir a Secretaria-Geral após a derrota em São Paulo. Disputou a prefeitura e foi duramente derrotado no final do ano passado. O presidente Lula nomearia Boulos como responsável pela interlocução com movimentos sociais, uma mudança que faz parte da reforma ministerial que já levou Gleisi Hoffmann para a articulação política no lugar de Alexandre Padilha. Boulos precisaria resolver um impasse partidário, já que o PSOL já comanda ministérios dos povos indígenas com Sônia Guajajara e aliados estariam pressionando para que Boulos se filie ao PT, partido ao qual Lula considera que ele já é mais fiel que alguns filiados. Após a derrota pela Prefeitura de São Paulo em 2024, quando foi apoiado por Lula e não ganhou sequer votos no seu próprio bairro, Boulos agora poderia ganhar espaço no governo federal. Silvio Navarro, continuando com você, sua opinião sobre esta possível mudança à la radical, né, no governo Lula. O que você acha que poderia acontecer se Boulos se tornasse ministro do governo? Olha, Caute, eu vou repetir o comentário que você já ouviu outras vezes. A Secretaria-Geral da Presidência não serve para absolutamente nada. Ela fica no Palácio do Planalto e a função dela é ser um anteparo. Ser um anteparo para aquelas pessoas que o presidente da República não tem paciência de receber. Então, são entidades, ONGs, sindicatos, coletivos, qualquer coisa do gênero, aquela gente chata que vai com o pires na mão pedir dinheiro ou então fazer reivindicações que o governo não pode atender. Então o presidente coloca alguém na antessala. Durante os governos Lula e mesmo Dilma Rousseff, o secretário-geral da Presidência da República era o Gilberto Carvalho. Por quê? Era calado, não gosta de dar entrevistas, tem paciência para ouvir os indígenas, os movimentos LGBT, os sindicatos que cada vez mais querem dinheiro. Então, essa é a figura. O Boulos vai fazer esse papel? Tudo bem, deixa ele ir para lá. Aliás, ele teve o primeiro emprego quando foi eleito deputado. Agora pode ser o segundo emprego dele, pode ser que ele entenda que tem algo de útil para ele fazer na vida dele. Agora, dar um status para esse ministério especial, esse ministério não serve para absolutamente nada. Do contrário, as pessoas, quando ouvem o nome do atual secretário-geral da presidência, não recorreriam ao Google. Então, é mais ou menos disso que se trata. E o PSOL, você falou em Sônia Guajajara, Ministério dos Povos Originários, o que esse governo fez? Por exemplo, sobre os Yanomamis, porque a primeira agenda do Lula foi ir para lá, colocar um colar, um cocar, junto com a Janja, fazer um vídeo para as redes sociais e dizer que havia um genocídio indígena. O que ele fez depois? Absolutamente nada. É um palanqueiro que usa esse discurso quando é um período eleitoral e depois vai embora. E acho que o Boulos vai arrumar o segundo emprego. Fabi Barroso, sua opinião sobre esse novo emprego possível, novo emprego de Boulos. Dessa vez, finalmente chega a um cargo no executivo, né? Só eu ia falar um termo aqui, mas é melhor não, só com amizade, né, essas amizades estranhas, mas eu não consigo tirar da cabeça a cena que ficou icônica, né, nas eleições municipais, do Boulos, né, fugindo verdadeiramente da carteira de trabalho. Então aí ficaria realmente mais uma cena para a gente assistir futuramente, se for, né, determinado que ele vá fazer o quê? Ser o pitbull, então, da militância. Eu vendo isso, só posso presumir uma coisa, dada a explicação do Silvio, além de colocar a gente geograficamente, né, com a cabeça geograficamente ali do que seria essa secretaria e etc., imaginem só, chegando esses movimentos sociais para falar o ai, ai, ai deles, né, que não é assim tão bonito quanto o meu, mas para reclamar coisas que acham que é lícita, a gente sabe que não dá para atender todas as bandeiras desses movimentos malucos e que faz muito mal ao Brasil, e que nem o Lula está conseguindo, né, cumprir com essa demanda, então ele coloca ali o pitbull para dar uma segurada. Né, o Boulos vai receber essa galera super simpática, essa galera aí que faz muito bem ao Brasil, desses movimentos sociais, né, que de vez em quando, quase nunca, né, invadem uma terra, matam o gado, expropriam terras produtivas, é aquela coisa toda que a gente já está cansado de ver. Infelizmente, aí quando não tem assim mais nada para fazer, porque é um bando de desocupado, eles queimam pneu em rodovia para ver se chama atenção, e nessa hora, jamais se levanta a lebre de que essas ações seriam um tanto, né, contra o Estado Democrático de Direito e violaria, então, portanto,
à soberania nacional e, portanto, também, né, seria passível de prisões, investigações, Polícia Federal e tudo isso. Então, o Boulos tem uma tarefa ali muito interessante, segurar essa galera que é bem educada, né, finíssima, como o próprio Boulos. Né? Eu acho que isso é pouco, e acho que realmente quem está organizando esses novos personagens aí oficialmente, né, no governo Lula está de parabéns, só quer que realmente a gente veja o fim do poço mais rápido. Consta, além desse Ministério das ONGs, basicamente, né, qual a sua opinião, sua avaliação política para esta possível mudança ministerial após Gleisi Hoffmann na Secretaria-Geral da Presidência da República? Agora Guilherme Boulos. Só faltam o João Paulo Stedley no Ministério da Agricultura e o Lindenberg Farias no Ministério das Relações Exteriores, né? Não dá ideia, não dá ideia. Bom, pelo menos não é no Ministério do Trabalho. Os meus colegas já dissecaram, né, a escolha, levando até a sério, que são os ossos do nosso ofício aqui, né? A gente tem que levar a sério esse tipo de coisa. Mas é terça-feira de carnaval, eu não gosto de carnaval, mas enfim, o clima de não levar as coisas tão a sério, né? Não vamos levar a sério Boulos. Né? O PT, o governo Lula, eu venho dizendo isso desde o início, ele dá um prêmio sempre para o mais medíocre. O sujeito perdeu a eleição, o sujeito não conseguiu fazer nada, ficou deslumbrado com a descoberta da cisterna, né, num acampamento do MTST, que existe há 4.000 anos. Né? Vamos dar um prêmio de consolação para esse cara, ele merece, né? Ele está no PT, ele está ligado ao Lula. Então, quanto mais medíocre, quanto mais ineficiente, quanto mais incompetente, quanto mais loser você for, mais você precisa escalar, ascender na hierarquia do PT. O estranho seria o contrário. O estranho seria virar e falar, cara, esse cara é bem sucedido em alguma coisa que ele fez. Ele começou a trabalhar jovem, ele tinha mãe analfabeta, que nem o Lula, mas ele estudou em vez de ter azia com a leitura, ele virou alguém importante. E esse cara ter destaque no PT ou no governo Lula, isso seria muito estranho, muito estranho. Então, de novo, tá tudo em casa. É isso mesmo, não vamos brincar muito com o Stedley assumindo um cargo desse não, porque é bem provável, Caute. O Tribunal Federal decidiu alinhado com o governo Lula em 9 de cada 10 ações constitucionais. Um levantamento da Advocacia Geral da União mostrou que em 99 das 111 ações constitucionais julgadas pelo STF entre 2023 e 2024, o tribunal decidiu de acordo com o posicionamento do governo Lula. A taxa de sucesso judicial da AGU nos processos em que atuou como parte defendendo os interesses da União alcançou 74% em um universo de 5.888 decisões no período. O governo Lula contabiliza êxitos em processos relacionados à restrição de armas, PEC dos precatórios, créditos para combater as queimadas, entre outros. Rodrigo Constantino, agora sim o Lula pode dizer que tem uma AGU para chamar de própria, né? Colocou o Jorge Bessias, que teve uma ascensão vertiginosa de garotos de recado para a AGU, e agora, basicamente, ele peticiona e o Supremo acolhe, né? Pois é, antes, né, quando era oposição, por exemplo, tinha lá o despachante do partido Rede, tinha um senador apenas, né, o Randolfo Rodrigues, que ficava acionando o STF o tempo todo para impedir o governo eleito de Jair Bolsonaro de governar. Então, virou 180 graus. Veja, Caute, não dá para fazer uma análise dessa notícia sem levar em consideração o que realmente aconteceu no Brasil. O Brasil virou um laboratório, aí, um quintal do mundo todo, onde a esquerda, acima de tudo, descobriu que pode dispensar o povo na democracia. Ele não precisa mais do povo para governar. Esse pessoal, eles perdem em várias pautas que são polêmicas, radicais, mas eles acionam o poder judiciário que eles aparelharam para impedir o governo da direita conservadora de governar quando eles estão fora e são oposição, e para governar em seu lugar quando eles estão no poder e não conseguem, pelo Congresso, aprovar a sua agenda. Então, esse foi o verdadeiro golpe que foi dado no Brasil. Todo mundo atento já se deu conta disso. O STF estava lá bloqueando tudo de Jair Bolsonaro. Na pandemia, jogou pela janela a Constituição brasileira de vez e, inspirado na OMS, no Tedros Adhanom, um revolucionário etíope marxista, começava a decidir tudo de cima para baixo. Né? No caso da pandemia, um exemplo claro, mas foram várias ocasiões em que houve ingerência, atropelo de outro poder. E agora que eles recolocaram o ladrão na cena do crime, como diria o seu vice, e como eles mesmos
se gabam, nós derrotamos o bolsonarismo, né? Eles vão lá e dão aquela mãozinha num alinhamento total entre poder judiciário aparelhado e governo federal. Não há muita novidade nisso, né? É mais ou menos o que a gente está observando no mundo todo. Veja que em Israel, quando o Bibi Netanyahu enfrentou isso, antecipando esse perigo e já vislumbrando ali o começo desses problemas, houve manifestações mobilizadas pela esquerda e a mídia, que é o outro pilar desse golpe, desse consórcio, criando a narrativa de que era uma tentativa de golpe contra o poder judiciário. Não. O que as democracias cansaram é da falta de accountability e de poder do povo. Nós, pelo menos, com todos os defeitos, elegemos os parlamentares e o governo federal, onde há o mínimo de transparência no processo eleitoral, né? Nós não elegemos o poder judiciário. Então ele está lá para outra função, que é uma função nobre, mas quando ele começa, sob o pretexto de há um vácuo de decisões, por exemplo, ele toma as decisões. Quando ele começa a mostrar um alinhamento total com o seu parceiro, ou impedir um governo eleito que é a oposição, ele deixa claro que a democracia está na UTI. Então, o Lula, que disse em campanha, né, que o Bolsonaro queria colocar amigos no Supremo, ele colocou o seu advogado pessoal, Zanin, e passou na sabatina de um Senado, enfim, que ou estava hibernando ou estava já sob a perspectiva de um novo mensalão, né? Ele colocou o Flávio Dino, um comunista que era seu ministro até ontem, né? Então, de novo, não há pudor, não há preocupação nem mais com as aparências. Esse é o verdadeiro golpe que foi dado na democracia brasileira. Fabi Barroso, sua opinião sobre esse levantamento da AGU, Messias fazendo o dever de casa, mostrando como ele está sendo eficiente, né? Nossa, não dá nem para a gente dizer quem ganharia estrelinha do atual regime, né? Para mim, a gente está vivendo num regime, estado de exceção consolidado, não temos mais Ministério da Justiça, temos o Ministério da Injustiça, e não estou só fazendo somente um trocadilho, realmente é o que está ocorrendo no Brasil. Eu poderia apontar injustiças tanto de pessoas comuns como pessoas importantes no cenário político ou importantes até também no cenário econômico brasileiro, mas nada disso importa. O que importa é fazer números, é fazer a vontade do dono do negócio. O Brasil foi vendido, né? A gente só está tentando descobrir exatamente para quais donos que esse pessoal todo trabalha. Não é possível. Quando você tem tantos e tantas decisões, ainda mais da Corte Superior ali, em favor, né, de um regime, não vou falar governo, eu ia falar governo, desgoverno, mas eu acho que a melhor palavra para a gente começar a falar de realidade é regime. Eu me sinto embaixo de um regime. E muita gente às vezes aponta e fala, nossa, que ditadura, vocês estão falando. Não, a gente não está falando, não é tão simples assim, né? A quantidade de renúncias individuais que cada um de nós aqui tem que fazer é gritante, e a gente sabe também que do outro lado, né, tem dinheiro investido, tem um monte de coisa, e a gente luta contra esse gigante mesmo. Aliás, acho que Trump, fazendo essa limpa toda, essa devassa que ele está fazendo no Deep State americano, quem sabe sobre alguma coisa para também desnudar, né, os verdadeiros vassalos yankees, os verdadeiros, aqueles que realmente devem, né, aos americanos, porque prestaram serviços, e espero que as investigações nos traga a luz aí, então rogo por isso, porque dizer que tudo isso é meramente por não gostar do presidente Bolsonaro, acho que é um exagero, né? Acho que realmente a gente está lidando aí com um regime. Silvio Navarro, sua opinião sobre esse levantamento da AGU e sobre o comportamento de Jorge Messias nesses 2 anos e 2 meses de atividade. Agora ele tem alguém para entregar o papel, né? Cauti, é importante a gente lembrar que a Advocacia Geral da União é amparada no artigo 131 da Constituição. Então, ela tem 2 pernas. Ela é um órgão consultivo e um órgão contencioso. Do ponto de vista contencioso, ela vai atuar defendendo a União e nenhum dos 3 poderes. Ela é independente. Por isso que, normalmente, a AGU aparecia desde a redemocratização do país, quando ela atuava em tribunal superior, em questões de defesa de autarquia, questões envolvendo cifras, orçamento, mas agora o Jorge Messias foi colocado lá como uma espécie de advogado-geral do PT, ou seja, ele é um advogado Lula, ele é um advogado do PT, e isso está errado.
E, aliás, não é só do Lula, né? Ele também é advogado do Alexandre de Moraes, agora nos Estados Unidos. Foi nomeado para defendê-lo lá. Então, há um claro rasgar da Constituição e inventar prerrogativas que a AGU não tem. Vou repetir aqui, a AGU é um órgão de assessoramento e consultivo da Presidência da República, e também contencioso. Nesse caso, não se trata disso, se trata de taxa de sucesso. Taxa de sucesso é coisa de banca de advogado lobista ou corrupto. Aí eu não sei onde é que se encaixa. Temos uma ampla escolha, né, nos dois lá, entre Grupo Prerro, entre vários outros enfim, vamos esse assunto para outra pauta. Falando sempre do STF, o STF liberou as emendas parlamentares após um acordo entre os três poderes. Os ministros votaram à unanimidade para manter a decisão de Flávio Dino, que homologou o plano de trabalho para o pagamento das emendas parlamentares, e com essa decisão fica liberada a execução das emendas ao orçamento de 2025 e de anos anteriores, ou seja, é uma decisão retroativa, com exceção daquelas suspensas por auditorias ou sem identificação do parlamentar. Eu queria continuar com o Silvio Navarro. Silvio, agora vai. A pergunta é sobre se o governo vai conseguir aprovar alguma coisa, já que liberou geral as emendas, ou apenas o começo de mais briga para dinheiro entre o Executivo e o Legislativo? Bom, o líder do governo do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tinha de fazer algum tipo de acordo em nome do governo, porque precisa aprovar o orçamento. Sem orçamento, o governo vai ficar engessado, não vai conseguir andar. Ainda que não tenha grandes projetos, ainda que tenha uma execução orçamentária muito baixa, aliás, do ponto de vista, se você olhar a execução dos ministérios, ela é muito baixa, mas o governo precisa se movimentar. Então, o Flávio Dino faz o serviço. Ele fica com o orçamento na mão, pressiona a oposição de alguma forma, pressiona a Câmara, agora na figura do Hugo Mota e não mais do Arthur Lira, mas é trocar 6 por meia dúzia quando o assunto é orçamento da União, e ele age para tentar defender o governo. O que está errado nessa equação, Cauti, eu vou repetir até algo que já comentei aqui no Bradock, é o Supremo Tribunal Federal envolvido num tema chamado orçamento. A história conta que é um cabo de guerra, é uma queda de braço entre o executivo e o legislativo. É assim que funciona o orçamento. Os deputados e senadores querem cada vez mais um naco maior uma fatia maior desse bolo. Então eles tentam ampliar as emendas individuais, eles tentam ampliar as emendas de comissão, emendas de bancadas estaduais. É natural, é do jogo. E o governo quer, evidentemente, controlar o dinheiro. Mas quem está errado nessa equação? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não deveria estar envolvido nisso. Mas desde o governo Bolsonaro, quando, naquela época, já que o Consta citou o Randolph, quando a oposição, e tinha o Randolph ali como grande articulador do Supremo, né, tocava a campainha semana sim, semana também, dos ministros do Supremo, para tentar judicializar tudo, eles tentaram criar a história do orçamento secreto. E foi ali que o Supremo entrou numa seara que não é dele. É claro que tem problema de transparência no orçamento. É claro que já teve corrupção. Dos anões do orçamento, lá no começo dos anos 1990, aos sanguessugas da era Lula, sempre teve problema. Mas esse é um problema do Executivo e do Legislativo. Não é um problema do Judiciário. Então, quem está colocando a colher aonde não deveria é o Judiciário. E, Cauti, já que a gente falou do Randolph e é carnaval, eu pedi para você se você pode exibir um vídeo em homenagem ao Constantino que citou o Randolph Rodrigues. Vamos ver então esse vídeo do senador do PT e ex-líder, né, do governo no Senado. Entendi. Não é pra fazer clima de Copa do Mundo. Tá bom, tudo bem. Vamos lá! Esse homem é nosso, Fernando! É do Brasil! Vamos pra cima! Fora que eu vi uma bandeira do Brasil vilipendiada, né, que só por isso seria crime, cadê o STF nesses momentos, né? Mas, Rodrigo Constantino, sua opinião sobre esta decisão do STF em relação às emendas, se você quiser comentar esse momento tópico do Randolph, fique à vontade. Eu estou tentando me recuperar ainda, que eu não tinha visto, né? E pro desespero da Fabi, eu ganhei de presente um chapéu igual a esse. Eu já tenho o Panamá igual ao do Lula, agora tenho igual a esse de carnavalesco. Então eu vou pegar aqui quando a Fabi estiver na tela. Veja, o Silvio foi perfeito, né? A gente tem que voltar até a etimologia dos poderes, né? O poder executivo executa,
O poder legislativo legisla, cria as leis. E o poder judiciário verifica se está tudo dentro da lei. Né? Então, é óbvio que o que está fora de lugar aí é o excesso de ativismo, né, de participação do STF na discussão orçamentária. Não cabe. E esse é um perigo muito grande que eu vejo no Brasil. A mentalidade muitas vezes não é de república, né? Porque muita gente pensa assim, mas aí tem um orçamento secreto, mas é um escândalo, mas esses parlamentares ficam destinando verba em esquema lá para suas cidades, seus estados. Em primeiro lugar, muitas vezes isso não é por si só corrupção. O parlamentar tem essa prerrogativa e em parte, a função dele é isso, né? Estar atento às demandas de quem o elegeu para levar recursos numa disputa para a sua área. Em segundo lugar, né, muitas coisas que a gente condena na democracia, é bom lembrar que é feito para ser complicado e amarradinho mesmo, porque a alternativa é acreditar num déspota esclarecido. E olha quem é o nosso déspota esclarecido da vez, né, o candidato. O Rei Momo do Carnaval, o nosso comunista do STF, né, o Flávio Dino, que em um só ano acumulou passagem por 3 poderes. Foi do poder executivo, do poder legislativo e agora está na última instância do poder judiciário, discutindo orçamento. Então, é tudo isso descabido, é tudo fora do lugar. Né? O legislativo tem lá centrão fisiológico, tem muita gente que só reage a dinheiro mesmo, mas vocês acham que o Lula quer o bem do Brasil? Vocês acham que o STF vai proteger o povo do Hugo Mota? É óbvio que não, né? Então, de novo, já era para o brasileiro ter aprendido que a democracia é imperfeita, mas que as tentativas de consertar na marra, né, na marretada, ainda mais contando com esses personagens, os famosos monstros do pântano, a emenda sai muito pior que o soneto. Fabi, agora sua opinião sobre essa decisão do STF de liberar as emendas de vez. Olha, eu até mudaria o título, porque é como realmente muitos grupos aí da assessoria de imprensa, ou a mídia militante, ou a mídia tradicional, você escolhe o nome, mas ela noticiou do jeito que é, né? Dino, ou melhor, Supremo homologa a decisão de Flávio Dino. É basicamente isso, né? Então, o Congresso Nacional, ele é responsável pelo orçamento público, ele faz essas emendas que, como disse o Constantino, é a forma que o Brasil resolveu de distribuir dinheiro para as pontas até chegar no município. Exigir transparência é do jogo, mas exigir transparência na modalidade que Flávio Dino determinou, eu acho um tanto preocupante. Primeiro, porque a gente sabe que ele ocupa uma das vagas aí do Supremo. Então, para mim, daria um belo conflito de interesse. E, obviamente, né, ele colocou, sempre tem o se, sempre tem as condicionantes. E eles acharam por bem, o Supremo, achar inconstitucional o RP8 e o RP9, que foi tão dito, tão falado lá atrás, né, quando o presidente era o Bolsonaro, e tinha um determinante que fazia toda a diferença para quando você realmente não tem um governo comunista no poder, que é o parlamentar, você não saber o parlamentar da ponta, porque queria-se uma transparência nessa medida, né, para não dizer que funcionários públicos, como por exemplo também os próprios prefeitos dos municípios, não eram influenciados, né, por partidos políticos que devia lá depois os favores nas eleições. Então, isso é uma forma de alimentar essa máquina que a gente vive tentando lutar contra. Não é só fundão eleitoral que se vive, é o parlamentar lá na ponta e os interesses partidários que movem todos esses caciques partidários. Está aí uma das grandes razões, fazer bonito com o nosso dinheiro, porque o dinheiro é nosso, é do contribuinte brasileiro. Então, quando se fala em transparência, transparência para quem? Porque antigamente se tinha transparência, agora a transparência vai ser para quem? Para quem o Dino, o Flávio Dino, ministro do Supremo, concordar que está transparente o bastante para ele? Né, ele só colocou uma aspas aí, que é a única que eu realmente concordo, que é para quem está de forma indevida aí pela CGU, né, que realmente tem essa função de controlar, né, as contas e esses gastos. Mas algo me diz, né, que prefeitos de cidades provavelmente pequenas serão favorecidos de uma forma extraordinária com essa homologação feita pelo Supremo.
Nada de novo debaixo do sol, mas temos aqui, temos o chapéu a la Randolfo Rodrigues ou Eduardo Paes, dependendo do momento, né? Mas eu sou mais Rodrigo Constantino em relação aos dois. Vamos lá. Vamos passando para as pautas, temos muitas pautas de pouco tempo. Falando de dinheiro meu, seu e nosso, como a Fabi estava relembrando, Lula promete gastar mais de 30,7 bilhões de reais para recuperar popularidade em meio a uma crise fiscal, ignorando o déficit orçamentário e anunciando pacote de bondades. Esse pacote, segundo o presidente Lula, deverá aquecer a economia até 2026, que lembramos será ano eleitoral, e nas medidas previstas estão a isenção do imposto de renda para salários até R$5 mil, ampliação do auxílio gás, pé de meia, liberação de saldos do FGTS, entre outras coisas. Lembrando que a dívida pública já subiu no Brasil quase 10 pontos percentuais e passou só no último ano de 71,7% para 76,1% do PIB, enquanto o Banco Central elevou a taxa de juros, a taxa Selic, para 13,25% para tentar conter a inflação gerada pelos aumentos de gastos. Rodrigo Constantino, 30,7 bilhões de reais para tentar aquecer a economia. Se a gente usar a palavra populismo, aí somos censurados, mas o que seria algo do tipo? É total irresponsabilidade kamikaze mesmo, né? É tudo ou nada pensando só em eleição. Veja, antes, nos bastidores, antes de começar o programa, eu conversava com o Silvio, né, sobre a volta do Dirceu. É isso que representa, né? O PT está discutindo Gleisi Hoffmann e Boulos em cargos ministeriais. Gleisi Hoffmann e Boulos. Então, de novo, quando eles estão acuados, quando eles estão perdendo popularidade, quando o povo vai no supermercado e sente no bolso o que significa acreditar em chuva de picanha petista, né, eles dobram a aposta. É só isso que eles sabem fazer. Há algumas semanas atrás, o Estadão Tucano publicou um editorial dizendo que o Lula sem popularidade é ainda mais perigoso. É verdade isso. Agora, o Lula sempre foi populista e perigoso. A pergunta que a gente tem que fazer, então, é por que tanto tucano fez o L? Por que tanto tucano da elite, gente do mercado financeiro, pseudo-liberal, acreditou no Lula responsável? Tem gente até hoje no mercado financeiro tendo que casar com a narrativa de que o Fernando Haddad é o fiador da responsabilidade fiscal no governo e que recebe muito fogo amigo. Aí vem a Gleisi Hoffmann aí no governo. O Fernando Haddad está lá, e eu fiz essa análise desde o início, por ser um poste apagado dentro do PT. Pelo Lula virar e falar, cachorrinho, desce, senta, que date. Patinha, e ele fazer. Então, alguém achou que o Fernando Haddad ia ser o quê? O Armínio Fraga na pasta da economia? Quem que achou isso? Por quê? Com base em quê? Então, é tudo muito ridículo. Mas não é ridículo o Lula irresponsável populista com o Dirceu de volta. Né? A volta dos que não foram. De volta à cena, não nos bastidores, que a gente sabe que ele nunca saiu muito. O ridículo também é tucano que fingiu acreditar no Lula. No Lula responsável, no Mandela pacificador. Vai pacificar alguma coisa no país gritando anistia nunca, anistia jamais, e colocando a Gleisi Hoffmann numa pasta, que é uma metralhadora de problemas até dentro do PT, né? Fazendo lacração com um filme que é fácil enaltecer o combate à ditadura, e eram comunistas, não eram democratas, de uma ditadura inexistente hoje. Difícil é vir agora condenar a ditadura do Supremo, né? E exige coragem. Então, esse pessoal sempre foi isso. Narrativas, populismo, irresponsabilidade, demagogia. E por que tucanos acreditaram que seria diferente? Numa campanha que o Lula sequer apresentou o projeto econômico dele. Por que acreditaram que ia ser diferente? Então, a minha perplexidade, entre aspas, é com a turma tucana. Com o Lula fazendo isso aí e o Dirceu de volta, era absolutamente esperado. Não tinha como alegar ignorância. Esse é o ponto. Agora sim, Fabi Barroso, esse populismo descarado do Lula já parou, já passou vergonha, né? Já não tem mais limites. E agora, como fica? Não fica, né? Não fica. Não tem imposto suficiente, né? A gente tem uma arrecadação aí exorbitante, todo mundo sabe disso. Se não sabe, vai lá procurar. Tem até um negocinho chamado impostômetro. Às vezes até acho, né, que daria para
fica meio esquisito, esse nome meio engraçado, mas é o que mede a quantidade de impostos que o Brasil arrecada, e não é pouco, mas a gente sabe que a Janja cara e continua essa palhaçada de programas que papagaio fala também, né? Eu tinha um papagaio muito bonitinho que ele falava coisas muito interessantes, acho que ele, inclusive a voz dele era muito mais agradável do que esses atuais governantes. A gente já sabe essa fórmula, né? Essa fórmula é tentar enganar a população de que vai haver algo muito bom como picanha, né? E não vai haver nada disso, porque não existe um plano de governo. Parece até que a gente fica repetindo o mesmo argumento. Não, mas não somos nós. É o governo Lula, é o petismo, é com Sidônio, é sem Sidônio, é com Gleice Hoffmann, é com Boulos, é com quem eles quiserem, mas o plano continua o mesmo. Parece uma grande vingança contra os brasileiros menos abastados ainda, né? Isso fica bem caracterizado. Que adianta definir algo como pé de meia, que para mim é um deboche, né? Que acaba pagando o estudante que tem a obrigação de frequentar a escola e não teria por que ganhar esse dinheiro, né? Em detrimento do quê? Dos programas sociais que realmente o brasileiro depende e é importante, porque afinal, quando o governo está sob o comando do PT, né, com essas ideias tão maravilhosas, cresce a parte miserável. A gente sabe que no Brasil está vindo com tudo, né? Então, não é só a desaprovação que importa, mas quando você sai aí, vai fazer aquela coisinha chamada supermercado, ou vai até a farmácia, ou vai até a feira, ou precisa de um dinheiro extra para alguma coisa, você se dá aquele choque de realidade com juros também exorbitantes, que é na mesma medida, né, dessa popularidade que no fim é desagrado total, né? Então, quanto maior a popularidade do Lula, maior também a ausência de juros baixos no mercado. Silvio, na sua opinião, esta é a proposta do Lula que pode detonar de vez com as contas públicas, sem por sinal ter nenhum efeito prático na economia, poderia se enquadrar num crime de responsabilidade fiscal, já que não me consta que o Congresso tenha aprovado esse aumento de gasto desse tamanho? Não tem nem orçamento aprovado, né? Então é claro que pode. Aliás, o pé de meia, que é o programa vitrine desse governo, ele já é uma pedalada fiscal. O TCU deu 120 dias, não sei quanto tempo já correu, Caute, mas é uma pedalada. Caute, eu queria contar uma história aqui. O Constantino estava falando sobre o Teatro das Tesouras, do PT e do PSDB. Eu não sei se eu já contei essa história em algum programa. Em 2011, e isso ilustra bem o que é PT e PSDB, o que foi o Teatro das Tesouras. Em 2011, eu ainda trabalhava, foi o meu penúltimo ano na Folha de São Paulo, antes de ser editor da Veja. E eu trabalhava na Folha, a Folha me mandou para o Pará para fazer o plebiscito que previa a separação do estado do Pará em estados independentes, né? E eu fui a Marabá, eu estava em Marabá, e um dos representantes pela campanha de separação do Pará era o Duda Mendonça. E eu sentei para conversar com ele. O Duda morreu em 2021, ele morreu 10 anos depois. E eu lembrei, assim, num papo, tomando um café com ele, eu falei, eu me lembro do seu depoimento, foi no dia 11 de agosto de 2005, quando ele prestou o depoimento na CPI dos Correios, e ele revelou que ele recebeu 10 milhões e meio de reais nas Bahamas. E aquilo, os petistas foram para o plenário da Câmara, choraram, e Luiz Helena, o Eduardo Suplicy, tinha toda uma confusão lá dos petistas e aqueles que estavam indo para depois fundar o PSOL. E o Duda me contou uma história que era o seguinte, ele falou, olha, naquela situação a gente precisava admitir o mal menor. E qual era o mal menor? O mal menor era o Caixa 2. Seria condenado pelo Supremo? Evidente que sim, lavagem de dinheiro e etc. Mas a gente tinha que admitir o Caixa 2 e não a roubalheira maior, o sangrar dos cofres públicos. E o Márcio Tomás Bastos constrói com o Fernando Henrique Cardoso, numa reunião, depois desse depoimento do Duda, quando os jornais passam a falar pela primeira vez em impeachment, eu me lembro do então presidente do PFL, que depois virou DEM, virou qualquer coisa, hoje é um pedaço só sobrou uma costela que virou União Brasil. Eu lembro do Jorge Borhausen falar em impeachment pela primeira vez no plenário. E o Duda me disse nessa ocasião que ali foi feito um acordo com o PSDB. Nós não vamos abrir a caixa preta do Fernando Henrique Cardoso. Ninguém vai falar de emenda da reeleição, ninguém vai falar dos gastos das privatizações, do Serjão, ninguém vai mexer nisso. E em troca, a gente vai deixar o Lula sangrar até 2006 e aí
vamos ver o que vai acontecer. E aí o PSDB não consegue criar uma viabilidade eleitoral, o Geraldo Alckmin perde a eleição, e para eu não me estender aqui, ficar contando, senão eu vou ficar meia hora falando. Mas esse é o teatro das tesouras que aconteceu naquela época, Consta. Pois é, agora, falando de um dinheiro que o governo quer gastar, de algum lugar deve vir. E o governo vai retomar o projeto para taxar as Big Techs. Essa foi uma declaração do ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que afirmou que a taxação das grandes empresas de tecnologia será uma das prioridades do governo em 2025. A iniciativa não avançou em 2024 devido a outras pautas prioritárias, como a regulamentação da reforma tributária, e um estudo da Universidade de Brasília estima que a taxação pode render ao governo entre 3,3 bilhões de reais e 27,6 bilhões de reais, só considerando os serviços da Alphabet, que é do Google, Dropbox e Microsoft. Rodrigo Constantino, duas perguntas. Primeiro, na sua opinião, essa taxação contra as Big Techs passa no Congresso ou não? E segundo, esses cálculos da UNB, já vimos isso acontecer na Europa, cálculos feitos sobre a arrecadação do Digital Tax na Europa. Era para ser bilhão, acabou sendo milhão e passaram vergonha por lá. O que você acha que vai acontecer por aqui? Eu espero que não passe. Parece ter um dedo assim da Globo nesse troço, né? Parece um projeto sob medida para tentar de alguma forma ameaçar o negócio concorrente das plataformas, porque a velha imprensa defende, além de impostos a eles, cobrança por conteúdo divulgado e, claro, a censura, né? Então eu espero que não passe. Existe uma guerra declarada às plataformas porque elas dão o ar rarefeito de liberdade que temos hoje perante a asfixia estatal do consórcio, né? Velha imprensa, STF e governo federal. E quanto a quanto seria arrecadado, é porque a esquerdista sempre faz a conta de bolo, né? Ele não entende muito o dinamismo da economia, o funcionamento do mercado. Então é assim, existe X de ricos aqui, e eles acham que é um grupo estanque, eles não entendem que, por exemplo, existem mudanças demográficas. O jovem começa no mercado ganhando menos, à medida que ele vai tendo mais experiência e tudo, ele termina ganhando mais. Então, houve mobilidade socioeconômica pela faixa etária, mas nunca isso é levado em conta nas análises de grupos de renda, embate, tudo é uma guerra, né? Luta de classes. E nessa pegada, eles vão lá e pegam o X hoje de arrecadação, de faturamento, e se eu jogar tantos por cento aqui de imposto, eu vou arrecadar Y. Só que eles ignoram, né, que não é assim que funciona o mercado. Você taxar 80%, para dar um exemplo, os mais ricos na França, um país socialista, né, o que acontece na prática? O Gerard Depardieu pica a mula e vai para a Rússia. Né? Então, eles não entendem muito bem como é que funciona o mercado, mas seria exigir demais deles. Então, eles fazem sempre essa conta de chegada e por isso que eles erram tão feio. Eles não entendem o que é curva de Laffer, por exemplo, uma expressão que o Bolsonaro repetia, porque o Paulo Guedes ensinou ele. Né? Então, digamos que eles estão assim, décadas e décadas atrasados. O PT surgiu o quê? Há 40 e poucos anos? Eles estão 40 e poucos anos parados no tempo. Fabinho Barroso, sua opinião sobre essa proposta e também, no caso, você acha que vai passar? E as plataformas poderiam atuar juridicamente para bloquear esse tipo de imposto? Tenho até dó, né, de pensar essa parte judicial. Se tivesse normalmente como as coisas são no Brasil, mesmo com a catástrofe do Brasil de sempre, teria sim chance de reverter, né? Mas hoje a gente sabe que ainda mais as altas cúpulas do judiciário estão numa mágoa absurda, né, com as Big Techs, e a gente sabe também que eles já não ligam mais de demonstrar imparcialidade. Então, nem para dizer assim, olha, eles vão julgar, né, para poder dar aquele ar assim de que realmente o Brasil ainda tem uma justiça, mas eu não acredito nisso. Agora, passar no Congresso Nacional, também não sei se o próprio governo Lula terá, né, essa força aí para pautar algo assim. A gente sabe também que o governo está mandando esse projeto nesse semestre e está afirmando que irá passar. Então eu já começo a imaginar, né, os grandes memes aí do Taxade de volta, porque enquanto houver governo Lula, sempre existe essa probabilidade. Mas, no entanto, eu não acho que isso será uma briga fácil, silenciosa, que não vai ter resistência, até mesmo porque nós estamos falando das grandes poderosas do momento no mundo, né, que são essas Big Techs, e que a gente até se utiliza muito, e ainda tem esse problema, que é um problema à parte, em relação
a liberdade que elas proporcionam. Então querem atacar, no fundo, é isso, né, a liberdade do cidadão comum, que a utiliza através dessas big techs, das redes sociais, etc., e quer, então, fazer com que vire aquele discursinho, mas a gente vai pegar esse dinheirinho e vai colocar ali para as comunidades carentes que não têm acesso à internet. Se é que existe isso no Brasil, isso pode ser resolvido com a Starlink. Eu nem estou fazendo propaganda, né? Estou falando a verdade porque a gente sabe que o Musk tem essa competência, a Starlink também. Então, duras realidades para o governo Lula ter que lidar neste ano e nesse semestre aqui no Congresso Nacional. Silvio, na sua opinião também, se o Lula criar esse novo imposto, qual será a retaliação nos Estados Unidos e o que poderia mudar também isso na dialética política brasileira? Não, acho que a parte final da fala da Fabi é corretíssima. Esse governo não tem voto, não vai passar nada no Congresso Nacional. A eleição de 2026 já começou. Os deputados e senadores, eles já estão preocupados. Os deputados que querem virar senadores, os senadores que vão buscar a reeleição, 2/3 da casa será renovada. É uma eleição grande no Senado. Ninguém vai se arriscar a se meter com big techs, a taxar big techs. Todo mundo precisa das redes sociais em 2026, e a gente sabe que o pano de fundo, isso é só uma cortina, o pano de fundo é a censura. Tudo o que eles querem é tentar censurar, porque eles sabem que o jogo de 2026 está perdido. Está perdido para o PT, está perdido para o Lula. Não adianta buscar José Dirceu das catacumbas, não vai dar certo. Não adianta mais ficar pendurado em Alexandre de Moraes, e aí respondo a tua pergunta, Caute. O vento que vem do norte do mapa, aquilo que vem da Casa Branca e do Congresso americano, eu acho que o Alexandre de Moraes deveria começar a se preocupar um pouco. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, e aqui me reporto a figura do presidente da casa, da última corte, né, a última corte recursal do país, Luiz Roberto Barroso, deveria se preocupar com a imagem da instituição mundo afora. O Brasil precisa retornar ao Estado de Direito. E não há outro caminho para se chegar ao Estado de Direito senão o resgate institucional. O Supremo Tribunal Federal avançou muitas casas. O ministro Alexandre de Moraes foi longe demais. E cada vez mais, não só os Estados Unidos, mas o brasileiro, cada vez mais, tem informação e entende que o ministro Alexandre de Moraes atropelou qualquer prerrogativa do cargo, da função constitucional, do Estado de Direito. Então, é provável que um freio de arrumação venha antes da eleição de 2026. E o governo Lula, esquece, não tem voto nenhum, o Centrão está desembarcando, esse governo acabou. E o Lula dobrou a aposta, porque ele está jogando para dentro. Do contrário, ele não colocaria como ministra de articulação política alguém que não tem habilidade para isso. A Gleisi Hoffmann é um cão de guarda. Você vai colocar alguém para negociar que vai morder? Não, né? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.